Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, bem-vindos a mais um Desenve Notícias nessa terça-feira, 22 de junho. Eu sou Fausto Oliveira, editor da Revolução Industrial Brasileira, e todos os dias eu trago aqui um comentário a respeito de assuntos econômicos no YouTube do nosso canal. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero fazer a propaganda do nosso curso, o curso O Estado Empreendedor em 5 aulas. É esse aqui, o livro da Mariana Mazzucato, que eu sintetizei, como vocês já devem saber, em 5 aulas, num curso muito bacana, cujo link de inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Olha, vai ficar aberto só até o dia 24, portanto só tem mais 2 dias, é a oportunidade que você tem para fazer uma leitura rápida, guiada, sintetizada e objetiva comigo, em 5 aulas gravadas para você entender o conteúdo desse livro que é tão importante para compreender o que está se passando no mundo nos últimos anos e a assimetria de desenvolvimento entre os países, que é um assunto que a gente se importa muito em compreender, tá legal? Então visita aí o link da inscrição, aqui na descrição do vídeo você vai conseguir clicar e ir direto lá para fazer as aulas junto comigo. Fica aberto só até o dia 24, só daqui a 2 dias, então essa talvez seja a sua última oportunidade. Ok, então dito isso, pessoal, passar para o assunto do Desenve Notícias de hoje, que é o seguinte. Teve uma entrevista do Alejandro Werner, que é um super diretor do Fundo Monetário Internacional, ao Financial Times recentemente, e o Valor Econômico traduziu essa entrevista para o Brasil. Muito bem, nela fica muito claro isso que eu venho comentando há vários dias, na verdade semanas aqui. Todo esse ano de 2021 tem sido um pouco o trabalho de comentar essa mudança de tendência no debate de economia do mundo. O mundo está completamente de ponta cabeça, mudou tudo, o que era consensual deixou de ser, e aí, quer dizer, essa guinada forte que está sendo dada nas políticas econômicas e nas visões de economia está se refletindo até em lugares que ninguém diria que se refletiria. Por exemplo, o FMI, que é uma das chamadas instituições de Washington, uma das instituições organizadoras do consenso de Washington, que sempre advogou por austeridade sem fim, privatizações sem fim, redução absoluta do papel do Estado e também a questão tributária ser mais equacionada a favor da competitividade, o que sempre significou redução de impostos. O FMI sempre advogou por reformas tributárias que reduzam impostos. Qual não foi a surpresa? A de perceber que até mesmo o FMI, que já passou a defender políticas industriais, já passou a defender relocalização produtiva, já passou a defender toda uma série de pontos que nunca defendeu, agora, na palavra do Alejandro Werner, diretor do FMI para o hemisfério ocidental, falando com o Financial Times, disse o seguinte: olha, os ricos, principalmente nas regiões desiguais como a América Latina, precisam pagar mais imposto. Ele chega a dizer, a frase dele é essa, assim: na América Latina, os ricos precisam pagar muito mais imposto. Eles precisam começar a ter, os países latino-americanos precisam começar a ter um sistema muito mais progressivo, um sistema tributário muito mais progressivo. E o que é um sistema tributário progressivo em oposição a um sistema tributário regressivo? Olha, em curtas palavras, basicamente é um sistema tributário regressivo, é como o Brasil tem. Tributa-se demais o consumo e tributa-se menos a grande renda, as faixas altas de renda. Então, acaba se gerando uma situação em que quem tem menos paga mais, a base da sociedade acaba pagando mais, porque tributado o consumo, com ICMS, ISS, essas coisas, qualquer pessoa, seja rico ou seja pobre, que consome, está pagando. Meio que igual, porque a alíquota é a mesma. Tanto faz se você é rico, compra 1 quilo de feijão, ou pobre compra 1 quilo de feijão, a incidência do imposto naquele quilo de feijão é a mesma, dá para entender isso. Então, essa linearidade de imposto sobre consumo espalhada por toda a sociedade leva a que as partes menos favorecidas na renda da sociedade acabem pagando uma proporção maior. E aqueles que têm maior quantidade de renda estocada, se apropriam de maior parte da renda nacional, pagam menos. Todo mundo conhece aquela famosa discussão das alíquotas do imposto de renda, não é verdade? Que nunca se corrigem e deveriam aliviar mais dar uma maior margem de isenção para aquela base da sociedade que ganha até um certo X, portanto esse X deveria ser maior, liberando mais pessoas do pagamento, pessoas de menor renda, e criando alíquotas especiais para os de maior renda.
Né? De certa maneira que, então, o sujeito, a partir de uma certa renda que fosse, sei lá, de 80 mil, 100 mil, né, pudesse pagar uma alíquota um pouco maior do que aqueles 27,5% que se cobram hoje de todos aqueles que ganham acima de, sei lá, 5 mil, alguma coisa assim, não sei exatamente. Então, é preciso haver essa equalização no sistema tributário, de modo que aquilo que hoje é um classe média, que está declinando, que está comprimido, que não consegue muito bem planejar o futuro, que às vezes tem um filho na faculdade e não sabe se vai ter emprego, etc., talvez ele não devesse pagar 27,5% do imposto de renda, talvez ele devesse pagar, sei lá, 15%. Compreendem? Mas o 27,5% poderia subir de escala, isso seria um sistema progressivo. É exatamente o que o FMI passou a advogar, nas palavras do Alejandro Werner, diretor da Instituição para o Hemisfério Ocidental, que é, na realidade, gente, uma pauta absolutamente comum entre aqueles que defendem políticas para o desenvolvimento. Tá? A justiça tributária, né, os sistemas tributários progressivos, em contraposição aos sistemas tributários regressivos, são uma necessidade primeiro que são uma questão de princípio, mas eles são uma necessidade especificamente mais, vamos dizer assim, proeminente, mais importante, nos países em desenvolvimento, porque, afinal de contas, a geração de caixa para o Estado financiar não o projeto de desenvolvimento, mas o gasto corrente, pois essa é a função do imposto, né? Ela é maior nos países em desenvolvimento porque, como vocês sabem, aqui não se pode prescindir de um sistema universal de saúde público. Aqui não se pode prescindir de um sistema público universal de educação. Se nem países ricos prescindem dessas coisas, então por que nós deveríamos prescindir? Não é verdade? Aqui não se pode passar toda a infraestrutura de uso básico da sociedade para as mãos de empresas privadas, sob pena de haver uma grande quantidade de aumentos pontuais de preço pelo uso das infraestruturas e, portanto, toda a massa de preços pagos pela sociedade subir também, né? E gerar uma inflação de custos que, de certa maneira, já meio que acontece, né? Como eu venho comentando também muito aqui. Então, a discussão tributária está na base de uma série de outras discussões e países como o Brasil se beneficiariam demais de sistemas tributários mais progressivos, em contraposição a essa situação que temos hoje, que é o sistema tributário regressivo, onde quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Agora, dito isso, o FMI, né, ter essa posição e sair por aí falando dessa posição agora, demonstra que, bom, já está inegável a mudança de tendência na compreensão depois de tudo que aconteceu no mundo nos últimos anos. Está inegável. Já não é mais possível para os comentaristas brasileiros que falam de economia e que são, a maioria daqueles que aparecem na grande mídia são, né, de corte liberal. Eles assumem isso, acho. Se não assumem, deveriam assumir. Mas já se tornou impossível para eles negar a mudança de tendência. Tanto que eles estão reativos. Tem escrito artigos dizendo que a gente entendeu, mas no Brasil isso não é possível. E o próximo passo é eles terem que admitir que sim, é possível. Vai ficar impossível para eles sustentarem um esquema de política econômica desenhado para a austeridade, sendo que quem paga essa austeridade, quem sofre o mal dessa austeridade, são justamente os mais pobres, né? Os desempregados, aqueles que não têm perspectiva, que dependem de serviço público. Ou seja, até quando vão esticar essa corda? Né? Até quando vão levar a ideia de que nós precisamos de austeridade para a recepção de investimentos internacionais, porque nós estamos incapazes de fazer nossos próprios investimentos? Até quando, num país cujo PIB é de 7 trilhões de reais, vão dizer que não há poupança, né? Não há investimento? Né? Até quando vão ignorar, né, que a apropriação do estoque de dívida pública pelo sistema financeiro deixa quantidades abissais de dinheiro parada em tesouraria de banco? Até quando vão esconder isso, né? Então, fica complicado. Se até o FMI está dizendo as coisas que vem dizendo, que é para fazer política industrial, é para promover desenvolvimento, é para fazer sistema tributário progressivo, então vai ficar difícil para esse pessoal aqui no Brasil, entendeu? Tentar tapar todos os buracos desse muro que eles construíram para isolar o Brasil do debate mundial, né? Só que agora a luz está entrando por todos os buracos e a gente está fazendo mais buraco, enquanto eles tentam consertar o muro.
E é isso aí mesmo. Estamos tentando fazer a informação e a nova tendência que está restabelecida no mundo de que sim, existem necessidades que aqui nos foram negadas por princípios do consenso de Washington, que agora o próprio consenso de Washington percebe que são necessidades reais. Então não vai adiantar o pessoal ficar tentando isolar o Brasil dessas novas verdades, novas velhas, né, pessoal? Por favor, novas velhas verdades. Porque nós vamos fazer o que for possível para fazer isso chegar aqui dentro. E vai chegar. Vai chegar. Tá na cara que vai chegar. Tá? Então era isso o Desenho de Notícias de hoje. Eu aproveito para te refazer o convite. Tudo isso que eu falei aqui também é parte desse grande livro que está aqui ao meu lado, chamado Estado Empreendedor. Ele foi escrito pela Mariana Mazzucato em 2014, se tornou um clássico de imediato, e eu faço um curso de síntese desse livro em 5 aulas. Então, se você leu e quer revisitar, é uma oportunidade. Se você não leu e gostaria de ler, se está na fila, se está sem tempo, ou se não comprou, dá uma olhada no curso, acho que você vai gostar, tá bom? É a última oportunidade, só até o dia 24. Obrigado, pessoal. Um abraço.